Olá, seja bem-vindo ao estudo de hoje. A partir de hoje, iremos conhecer mais sobre as doutrinas que foram restauradas pelo movimento de reforma do século XVI e os grandes reavivamentos do século XVIII e do século XIX. O grande reformador John Wycliffe defendia que a Bíblia deveria ser a base de toda doutrina e única norma de fé cristã. Cria que ela deveria ser o bem comum a todos os cristãos e precisava estar disponível na língua nativa da população. Entretanto, era objetivo de Roma manter o livro santo longe do povo e deixá-lo na ignorância. Agora vamos conhecer um pouco mais da história dos desafios de publicação e impressão do livro de Deus ao longo da Idade Média. Temos aqui o prelo de Johann Grau Grinenberg, que fez as primeiras edições de livros da Universidade Wittenberg aqui. É muito significativo porque obras de Lutero foram publicadas nesse prelo, ou nessa imprensa. No ano de 1516, Erasmo de Roterdã publicou o seu famoso Novo Testamento grego, que seria usado por Martinho Lutero na tradução do Novo Testamento para a língua alemã. Durante o seu período de permanência no castelo de Wartburg, no seu esconderijo, Lutero se dedicou à tradução do Novo Testamento à língua alemã. Em cerca de 3 meses, ele traduziu todo o Novo Testamento. E no mês de setembro de 1522, saiu publicada essa edição que temos aqui, chamada a Bíblia de Setembro, ou seja, o Novo Testamento em língua alemã. Tão importante e tão popular se tornou essa tradução que em apenas 5 anos ela vendeu cerca de 100.000 exemplares, que naquela época era muita coisa. Nós temos aqui o exemplar completo das Sagradas Escrituras, publicado no ano de 1534, a tradução de Lutero. Essa Bíblia foi muito influente. Não é a primeira tradução da Bíblia. Já haviam pelo menos 18 traduções da Bíblia ao alemão, sendo 14 para o alto alemão e 4 para o baixo alemão. Mas todas elas eram traduzidas da Vulgata Latina, ou seja, do latim, e não dos originais hebraico, aramaico e grego. Essa é a primeira tradução dos originais anteriormente mencionados para a língua alemã. Ela corrigiu várias imprecisões. Por exemplo, na Vulgata Latina, quando se perguntava o que devemos fazer para sermos salvos, a resposta é: vá e faça penitência. E essa tradução corrigiu esse ponto dizendo: vá e arrepende-se, que é o sentido original. A Bíblia não apenas teve uma grande influência em termos da reforma, mas Lutero usou uma linguagem muito simples. Ao traduzir os sacrifícios do Antigo Testamento, ali do livro de Levíticos e outros pontos mais, ele até mesmo procurou açougueiros para saber exatamente a terminologia usada pelo povo em relação com as diferentes partes dos animais. Também ele escutava as pessoas falando no mercado para usar a linguagem mais simples possível. Além disso, foi a tradução da Bíblia por Lutero que fez com que o alto-alemão da Saxônia se tornasse a língua oficial da Alemanha. Portanto, ela
em termos literários, também definiu a língua da Alemanha. Pastor, por que esse local é um importante ponto turístico? A cidade de Pisa não é tão relevante assim, mas o que realmente chama a atenção dos turistas é essa torre que sustenta o campanário da catedral ao lado. Essa torre tem uma inclinação significativa. Começou a ser construída em agosto de 1173 e ela levou cerca de 200 anos para ser concluída. Tem 7 pisos, ou 7 níveis diferentes, e um 8º superior com uma circunferência menor. Ela possui hoje uma inclinação de 5,5 graus, o que daria cerca de 4,5 metros do 8º piso em relação com o primeiro. Ela pesa 14.500 toneladas. Muitos esforços já foram empreendidos aí para conseguir sustentá-la e evitar que ela desmoronasse completamente. O problema realmente é o solo sob o qual ela foi construída, que é um solo de argila, um pouco mole, com certas camadas arenosas ao meio. Isso tem cedido de tal forma que ela acabou, ao longo dos anos, tendo toda essa inclinação aqui. Nós encontramos na Bíblia algo para fazermos uma analogia com essa experiência aqui, pastora? Eu creio que a melhor analogia aparece no final do Sermão do Monte de Cristo, em Mateus capítulo 7, os versos 24 a 27. Anteriormente, Jesus havia dito: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E então, a partir do verso 24, ele menciona que aquele que ouve a minha palavra e a pratica será considerado como aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Aquele, porém, que ouve a minha palavra e não a pratica, será comparado àquele que construiu a sua casa sobre a areia. Os ventos e a chuva sopraram e a casa tombou e foi grande a sua ruína. Eu creio que essa é a melhor analogia em relação com a torre aqui. E que lição podemos extrair dessa experiência para as nossas vidas hoje? Nós temos muitos cristãos hoje que querem aceitar a Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Querem um compromisso com a pessoa de Cristo, mas não com seus ensinos. O texto é claro que a rocha, nesse texto que eu acabei de mencionar, não representa meramente a pessoa de Cristo. Representa, sim, o compromisso com Cristo e a palavra de Cristo. Portanto, não resta a menor dúvida que a Bíblia é o grande fundamento que deve sustentar a nossa fé e o único fundamento sólido que pode impedir que nossa casa espiritual venha a ruir.
Pastor, quão fundamental é a Bíblia na experiência do cristão? Sem a Bíblia não existiria cristianismo e nem cristãos. Em realidade, o pecado separou o homem de Deus. E o homem não podia mais se comunicar diretamente com Deus. Mas Deus, em seu amor e misericórdia, Ele escolheu profetas, que eram seres humanos inspirados pelo Espírito Santo, para comunicar a sua verdade aos seres humanos. E eles produziram esse livro sob orientação de Deus, que não é meramente linguagem humana, mas é a palavra de Deus. E dentro desse livro nós temos a vontade de Deus para nós e sua mensagem. Agora, pastor, por que as religiões de hoje se afastaram tanto das verdades da Bíblia? Existem vários fatores. Uma enciclopédia do cristianismo, publicada na Universidade de Oxford, aqui na Inglaterra, já catalogava no início de 2000 cerca de 34 mil denominações cristãs diferentes. Esse número com certeza já aumentou, cada uma delas alegando ter sua base na Bíblia. A dificuldade é que a Bíblia tem sido aprisionada por outras releituras, que não a própria palavra de Deus interpretando-se a si mesma. Existem aqueles cristãos que colocam a sua tradição eclesiástica acima da Bíblia. Quando você vai dizer a palavra de Deus diz isso, eles argumentam, mas a tradição eclesiástica ou a tradição da igreja diz outra coisa e permanecem com a tradição. Outros colocam a sua razão acima das Escrituras. Eu só aceito da Bíblia o que eu entendo, o que eu não entendo eu não aceito. Há também aqueles que colocam a experiência pessoal acima da Bíblia. Mas eu não gosto disso, eu gosto daquilo. E ainda um outro grupo que coloca a cultura contemporânea acima da Bíblia. Quer dizer, o que o mundo pensa hoje, a cultura, a sociedade, é mais importante do que a palavra de Deus. Esses consideram a Bíblia normalmente como obsoleta, como antiquada. E gostariam de ter uma Bíblia modernizada. Eu creio que o maior problema do cristão e do cristianismo não está na Bíblia, que a Bíblia é harmônica e interpreta-se a si mesma. Mas o problema está nas releituras que as pessoas fazem do texto sagrado. E a seletividade. Cada um procura montar a sua religião com parte da Bíblia. Mas Lutero e a Reforma Protestante do 16º século estabeleceram dois princípios fundamentais que estão inseridos na própria Bíblia. Um deles é da totalidade da Escritura. Jesus, em Mateus 4,4, falou a Satanás, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Portanto, eu não tenho direito de extrair da Bíblia o que me interessa e deixar de lado o que não me interessa. Eu devo aceitar a Bíblia como um todo. E um segundo ponto, eu não posso deixar que outros componentes extra-bíblicos interfiram na palavra de Deus e até mesmo distorçam a palavra de Deus. Eu tenho que permitir que a Bíblia fale para mim diretamente. O que podemos fazer para voltarmos a ser um povo da Bíblia? Só existe um caminho: abrir a Bíblia. Nunca a Bíblia esteve tão disponível como em nossos dias, mas nunca ela esteve tão olvidada. Hoje as famílias normalmente têm vários exemplares da Bíblia, ou pelo menos cada membro da família tem o seu, mas a dificuldade maior é que o lazer, os esportes, a televisão, a internet e muitas outras formas de comunicação que a sociedade tecnológica e cibernética nos legou, e a geração da web também, tem conspirado, e nós temos tempo para tudo isso, menos para a palavra de Deus. E, em primeiro lugar,
nós precisamos voltar a gastar tempo com a Bíblia. Deixar outras questões de lado e colocar a Bíblia como prioritária em nossa vida. Em segundo lugar, precisamos de princípios adequados de interpretação da Bíblia, que não venham a distorcer o texto sagrado. Em terceiro lugar, precisamos da unção do Espírito Santo, que ele ilumine a nossa compreensão da Bíblia, de tal maneira que nós não vivamos apenas uma religião intelectual, onde tenhamos uma cabeça grande e um coração vazio. O próprio Cristo, em sua oração sacerdotal, declarou o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós necessitamos de uma experiência santificadora. De nada adianta termos apenas um conhecimento teórico e intelectual da verdade, sem que o nosso coração seja atingido pela mensagem. Muitas pessoas têm a cabeça grande e o coração vazio. O que Jesus diz aqui é que nós precisamos permitir que o estudo da Palavra de Deus, iluminado pelo Espírito Santo, exerça uma influência transformadora e santificadora da nossa existência. Se nós tivermos essa experiência que combina o lado intelectual com o lado experiencial, nós estaremos vivendo o genuíno cristianismo bíblico. A Bíblia é um presente de Deus para a humanidade. Não deveríamos nós fazer desse livro um livro de estudo diário de nossa comunhão e contato pessoal com Deus? A minha decisão é: após conhecer as consequências nefastas de se rejeitar a palavra de Deus como autoridade suprema, desejo fazer da Bíblia minha norma de fé e conduta, minha regra de fé e prática, e dedicar um tempo especial todos os dias para a leitura da palavra de Deus. Se essa é a sua decisão, ore comigo agora. Eterno Deus e bom Pai, muito obrigado por termos em nossas mãos a Tua Palavra. Que nós possamos dar a ela o devido valor. Que nós possamos ler esse livro todos os dias, entendendo que é uma carta de amor que o Senhor escreveu para todos nós. E assim estarmos perto de Ti e perto do céu. Te oramos em nome de Cristo. Amém. Durante décadas, pouca atenção se dera às obras das missões estrangeiras. Não havia senão poucas igrejas que faziam algum esforço para a propagação do Evangelho em terras gentílicas. Mas, pelo fim do século XVIII, grandes mudanças ocorreram. Os homens se tornaram descontentes com os resultados do racionalismo e compenetraram-se da necessidade da revelação divina e de uma religião experimental. Entre os homens levantados por Deus, aparece o nome de John Wesley. Em nosso próximo encontro, aprenderemos um pouquinho mais sobre ele, também sobre o movimento metodista. Que Deus o abençoe. Até lá!